Quando a guerra rebentou, em agosto de 1914, ninguém podia prever o que se avizinhava. Nas capitais da Europa, o ambiente era de entusiasmo patriótico. Es war eine Hurra-Stimmung sondergleichen. Überall Fahnen über Fahnen, Blumen über Blumen. Den Soldaten wurden Blumen zugeworfen. Die Gewehrläufe, oben in den Gewehrläufen steckten Blumen. Sie bekamen Zigaretten, sie bekamen Schokolade zugesteckt. An ihrer Seite gingen die Bräute oder die Mütter oder so. Und es wurde gesungen in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen. Cada nação esperava tirar os seus proveitos da guerra. Tinham alianças a honrar e velhas contas a ajustar. All over the world, there are young fellows who say the war is just an adventure, and it's our country, and it's patriotism, and it's partly to get decorations. It's a mix. It's a mix, and it's wonderful because you get away from family and so on. You're all of a sudden on your own. At 18 or 19 or 20, which is great. Há anos que os franceses temiam a agressão alemã. Agora, esperavam pôr termo à ameaça de uma vez por todas. Ah oui, on a cru que véritablement la furia française véritablement allait faire des miracles. 48 heures à Berlin, rien ne nous étonnait. On n'a pas cru du tout à une guerre qui allait se prolonger et qui allait être aussi cruelle. Non, pas du tout. Por toda a parte, as pessoas acreditavam no que os seus governantes diziam, que as condições de vida melhorariam depois da guerra e que os soldados voltariam em breve. Em São Petersburgo, os russos foram mobilizados para combater pelo czar. Em Viena, os soldados austro-húngaros estavam prontos para lutar pelo Império dos Habsburgos. No início da guerra, a Grã-Bretanha era o único país que recorria a voluntários. Mas os homens apresentaram-se em massa, temendo perder uma guerra que poderia estar terminada pelo Natal. The atmosphere, it was certainly electric, but almost unbelievable. We now were excited about it and all ready to join in because everything had been rather, too peaceful almost until that time. The country was overrun by volunteers in such numbers that I don't think the government could deal with them for a long time. Os planos de mobilização, que tinham levado anos a preparar, foram rapidamente postos em prática. Era uma guerra planeada ao mínimo pormenor. Comboios especiais levavam milhões de homens para as frentes de batalha, com toda a eficiência industrial de que os governos modernos podiam dispor. À medida que os homens se incorporavam nos enormes exércitos, os seus sonhos individuais e ambições pessoais eram postos de parte. A guerra cedo tomou proporções mundiais, quando os países europeus recorreram aos seus impérios ultramarinos para mobilizar mais tropas. Só da Austrália partiram 300 mil homens. E mais acorreram da Nova Zelândia, África do Sul e Canadá, em auxílio da Grã-Bretanha. In Australia at that time, we were part of the British Empire and very loyal to Britain, and we felt it was their war. It's a bit different today perhaps, but at that time, that was the feeling. Apart from which, if you stayed a year or too long, you'd have got a white feather from the girls. No, it was the thing to do. Mais de 100 mil indianos foram apressadamente embarcados. Ao chegarem à França, foi-lhes distribuída roupa interior de lã. Chakunga vinha de uma aldeia na fronteira birmanesa.
British सरकार इन दोनों ही आतिल वेका चाक वेरेंगल tin sabram te pokadu boka tu van feren ram si selen yan tia tu van tuan in mu pataka kakala. Os franceses mandaram vir trabalhadores contratados da China para fazerem os trabalhos pesados. Tratavam-nos com rudeza. Mais soldados vieram das colónias francesas em África. E ao fim de 3 anos, a guerra poria em campo a nação mais poderosa do mundo. Quatro milhões de jovens americanos foram rapidamente recrutados quando os Estados Unidos puseram fim à sua neutralidade em 1917. Muitos estavam tão desejosos de participar como Albert Powys. I liked America. I guess I was patriotic. If every time I heard the band play a good marching song, I'd have cold chills run up and down my back. O número de soldados negros nas hostes americanas era desproporcionadamente elevado. O governo afirmou a todos os recrutas que iam entrar numa guerra para defender a democracia. I'd never heard of democracy before. I never knew what the hell I was fighting for. All I knew, I liked the uniform and I wanted to be in the army. It's your country, it's my country, with millions of real fighting men. Sem saberem muito bem o que os esperava, os soldados que partiam de Nova Iorque enganavam o medo com um pouco de humor negro. In the distance we saw Statue of Liberty. And we had a bunch of comics on the show, on the boat, you know, and one of them said, "Did you hear what that statue's saying to you?" And we said, "No." He's saying, "That's your ass, big boy, that's your ass." That means you're never coming back. You're gone. Para combater os exércitos imensos, uma nova geração de armas seria posta no terreno. O que as novas armas tinham em comum era a sua capacidade de matar mais homens mais depressa. As novas metralhadoras podiam disparar 600 balas por minuto. Mas apesar das novas armas, a preparação das tropas baseava-se ainda nos manuais militares do passado. As soluções para ultrapassar novos obstáculos, como o arame farpado, eram inadequadas. O soldado Walter Hare não ficou bem impressionado. One the scrapper good. I spent at West Hartlepool. I learned how to salute officers, which seemed to be the main thing in the army. I learned to slope arms and present arms, which you can't do in a muddy trench. I fired 5 rounds before I went out to France. I never saw a grenade. I never saw a machine gun. So I was a rookie when I went to France. Walter Hare servia no exército britânico, que se juntara à França e à Rússia contra a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Turquia. As potências centrais ficaram confinadas por uma ampla frente inimiga. Havia frentes de combate a leste. A sul, a Itália entraria mais tarde. E combatia-se também no ocidente. Para o comum dos soldados, a experiência dos primeiros meses de guerra pouco diferiu das guerras anteriores. Uma sucessão de marchas aceleradas levou os alemães através da Bélgica até ao norte da França, onde franceses e britânicos tentaram detê-los. Numa rara película da época, vê-se a cavalaria britânica avançar em terreno aberto, como sempre fizera. Mas havia sido detetada por artilheiros alemães. A câmara estava a filmar quando o objetivo foi atingido por granadas de TNT.
bastaram alguns meses para se tornar evidente que a artilharia moderna era tão poderosa e certeira que as táticas tinham de mudar. Os dois lados tiveram de adotar posições defensivas. Para os soldados, isso significou que a guerra viria a transformar-se numa longa e sangrenta batalha de desgaste.